Well, a gente parou. Então, primeira vez a gente falou sobre o propósito do homem, né? De qual o nosso primeiro propósito, qual que foi o propósito, né? Da gente estar nessa terra, o porquê que a gente, por que Deus colocou a gente na terra, né? Então, os três principais foi glorificação a Deus, relacionamento e afinidade com Deus, imagem e semelhança de Deus, e depois ele nos deu mais uma tarefa que era cuidar da terra, né? Então acho que esse foi mais ou menos o que a gente falou da primeira vez, né? Além disso, a gente falou sobre o fortalecimento no relacionamento de Deus, né? Que é uma das coisas, que é relacionamento e afinidade com Deus, que a gente tem que ter uma reflexão interna, pois a gente tem que entender o nosso posicionamento, né? O que que Deus espera da gente, explorar o nosso propósito personalizado, porque todas as pessoas têm propósitos personalizados. Umas pessoas são muito boas cantando, né, no louvor, outras são boas em cativar pessoas, em trazer, evangelizar. Cada um tem dons específicos mais, digamos assim, mais fortes do que outros. A Vitória sempre fala que todo mundo consegue fazer tudo, um pouco, mas que eu acredito que algumas pessoas têm um dom maior, né, para todas as áreas. E além dos dons espirituais, né, do Espírito Santo. Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior em falar. Um exemplo, por exemplo, é Moisés e Arão, né? Moisés tinha uma facilidade de compreender as coisas e de fé, e já Arão era melhor falando. Então, por isso que, como Moisés não era muito bom em falar com o povo, Arão falava por ele. Então, meio que deu para ver que, por sermos humanos, tem pessoas que têm uma afinidade maior com algumas coisas e outros, né, com outras. Então, Deus ele tenta utilizar as pessoas no que elas são mais fortes, né? Por exemplo, eu sou bom em informática, então talvez consiga fazer alguma coisa, tipo uma artezinha bonitinha, consigo fazer algumas coisas. Já a Vitória, ela é bom em quê? Você é bom. Tô descobrindo ainda. Mas Cada um é alguma bom. coisa é, porque em vão Dois, ninguém é. dois e talentos, né? Tem os talentos que aqui Deus, por exemplo, o talento do Anderson. O Anderson gosta muito de coisa de computador. É, Então, às vezes, Deus faz um chamado ou derrama ali um dom sobre ele que esteja envolvido com o talento que ele tem já, né? No caso do computador. sim, Foi. gente. Bom, Na então, verdade, na, na pode verdade, no falar. mundo não tem nada. Não, É, Quem dá é não. Deus. É Deus que é, dá o talento. sim, Isso, Vo- exatamente. se você tem um talento, não é eu que tenho talento. É Deus que quer você ter talento. é. Exatamente. E o dom é o Deus que derrama o dom, é o Espírito que derrama o dom, né? Sim. É. Viu, amor? Se você não tem nenhum talento, Tá é de Deus. Tô brincando, amor. falando. Não, é que tá faltando você procurar mais a Deus. Não é isso? É, ué. Ou você não achou o seu talento ainda. Você acha que você não tem talento, mas todo mundo tem talento pra alguma coisa. Tem uma frase Todo também mundo. que eu gosto, que o pessoal fala, é que se você não se sente valorizado, muda o lugar que você tá. Porque sempre vai ter um lugar que você vai ser valorizado. Sim, Entendeu? Então, acho que é por aí. é por aí. Eu acho que para você ser valorizado, você primeiro tem que valorizar você. Sim. Para Verdade, depois, Santa. para depois achar que é valorizado. Porque se a gente não valorizar você mesmo, os outros vai valorizar? É, É verdade. sim. Bom, continuando aqui no propósito da existência humana. Aqui basicamente tem um resumo do primeiro dia, né, que a gente falou, que é conhecer e glorificar, né, entendendo a divindade de Deus, refletir a imagem de Deus, né, que a gente é a imagem e semelhança, exercício de domínio, né, no caso da terra, né, que Deus falou, eu criei a terra, vi que isso era bom, mas precisava de alguém para cuidar das vaquinhas, cuidar do pasto, Cuidar plantar, da obra dele, né? cuidar da obra, exatamente, de alguma forma. Cultivar a terra, né? Que é o exercer o domínio, cultivar a terra, né? Meio que uma coisa só aqui. Um relacionamento íntimo, que é provavelmente o principal, né? O que a gente mais tem que ter relacionamento com Deus.
se a gente deixa de ter o relacionamento com Deus, a gente deixa de ter digamos assim, o Espírito Santo deixa de agir na gente com mais frequência. Né? Quanto mais a gente se afasta do relacionamento de Deus, mais o Espírito Santo não estará na gente. A gente não vai estar utilizando, não vai estar tendo uma conexão profunda com Deus, então a gente não vai estar aprofundando em Deus, a gente não vai estar buscando o Evangelho, a gente não vai estar lendo a Bíblia, e é meio que isso, né? É que o relacionamento, ele traz, assim, você fica mais propensa ao agir do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo vai sair da gente porque, eu não estou tendo intimidade com o Senhor, o Espírito Santo vai embora. Não, o Espírito Santo, ele vai permanecer. Mas a questão é que quanto mais íntimo, mais próximo do Senhor, Isso. mais sensível à voz do Senhor, mais sensível à voz do Espírito Santo e mais liberdade para o Espírito Santo agir na gente, né? Sim. Através da gente. Mas o Senhor vai poder usar-nos, né, digamos assim, Isso. para a obra dele, né, fazendo o que ele achar que é relevante, né, digamos assim. Participação na redenção, envolvendo-se nos planos divinos de salvação. Então isso aqui é isso aqui na verdade é o bônus, né, que é o que Jesus veio nos dar, né, que é nos salvar e nos redimir de todos os pecados, né, e a gente participar dessa redenção e pregar essa boa nova, né, a nova aliança com Jesus Cristo, né. Então isso é mais um propósito nosso, que no caso é basicamente, é a gente evangelizar, né, a gente passar isso para frente, a gente falar sobre Jesus Cristo, a gente falar sobre quem é o nosso Deus, fazer o que a gente está fazendo agora, que é conversar sobre a Bíblia, conversar sobre os dons espirituais, conversar sobre o nosso propósito na Terra, qual é o nosso propósito como homem, qual é o nosso propósito como mulher, qual é o nosso propósito como ser humano, qual é o nosso propósito como cristão É. e qual é o nosso propósito personalizado que Deus nos dá, né. Então são vários propósitos e isso é uma das coisas que esse é um ou outro propósito, né, a gente buscar isso, né, a gente querer evangelizar e fazer uma coisa, né. Esse propósito, pelo menos o propósito é um propósito que todos os cristãos têm, que é falar sobre Deus, passar para frente. E às vezes a gente faz isso não necessariamente tendo um conhecimento tão profundo da palavra, mas talvez fazendo uma boa atitude, talvez dando um bom conselho para uma pessoa, a gente consegue, evangelizar também. É. Como o seu Antônio fala, é pelo. Como é que é? Agir. Pelo agir. Exatamente. Pelo agir, pelo comportamento, pela. É muito mais válido do que apenas só falar, né? E viver com sabedoria. Essa parte aqui é mais difícil. Tomando decisões sábias e justas, porque às vezes a gente sabe que nem sempre a gente consegue tomar decisões, digamos assim, que quando acontece algum problema na nossa vida, às vezes a gente não toma a decisão mais justa possível, mais sábia possível. A gente erra, né? Exatamente por isso que a gente peca, né? A gente erra, e erra muito, provavelmente. Então a gente querer cada vez mais obter do discernimento da palavra, do conhecimento, do relacionamento com Deus, vai fazer com que a gente crie uma sabedoria cada vez maior, né? Para saber lidar com as adversidades, saber lidar com problemas, e saber lidar com graças também, porque muitas pessoas às vezes recebem coisas muito boas e, e se autoglorifica, né? Tudo é eu que sou bom, aí não valoriza a pessoa que te ajudou, não valoriza a família que te ajudou e não valoriza Deus. Não é verdade? Então é importante a gente ter uma sabedoria grande, porque a gente aprende a ser humilde, né? Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa mais próxima do que Jesus foi, né? Porque Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para ser, digamos assim, um rei dos exércitos que ia mandar em todo mundo, ele veio para servir, né? E o menor, né, daqui será o maior no céu. Ele disse muito isso. Então, é a gente entender cada vez mais a palavra e entender que não é sobre ser maior, não é sobre ser mais importante, é sobre ter um relacionamento com Deus, ser útil, né, tipo, deixar Deus utilizar os dons que ele te deu a prol da obra dele, né. Acho que É. é isso.
Bem em prol da obra dele. A É. prol ficou feio. É isso. Bom, hoje a gente vai continuar nesse tema. Então a gente vai falar sobre uma parte 2, né? Qual é o nosso propósito e o que podemos fazer para cumprir o nosso propósito. Então, beleza, eu sei que a gente tem o nosso propósito como ser humano, mas o que que a gente pode fazer além disso para cumprir esse nosso propósito? Então, a gente vai ler hoje Lucas 9:24. Vou colocar aqui. Não sei se dá para ver bem aqui. Você consegue ver, seu Antônio? Aqui. Consegue ler? Tá bem miudinho, mas dá para ver. Dá um zoom assim. Vou dar um zoomzinho aqui. Agora tá dando para ler, hein? Agora dá para ver? Guarda. Tá bom. Aí. Então lê aí. Já que deu para ver, vamos ver se ele mentiu. Não dá para ver, mas para ler só se pegar o celular na mão. Viu só? É porque fica pequeno. Tá bom, pode deixar que a gente Não, vê. mas pode. Lucas 9, você falou? Lucas 9:24. Só esse Que versículo só? é só esse versículo, pequenininho. Aumenta mais. É bom, Então tá lê. bom. Aí, Vou agora. ler. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, isso vem muito em encontro do que eu acabei de falar, que o menor aqui será maior lá. Então, e quem quiser se autoglorificar, né, quiser salvar só sua vida, só olhar para dentro, o próprio umbigo, né, igual a gente fala, fica só olhando para o seu próprio umbigo, ele vai perder a sua vida, né? Então, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse perder, essa palavra perder, a gente acha que pode ser uma perca mesmo, né? Mas não é Mas o não ato é. de você perder a vida, mas é o ato de você colocar Deus em primeiro lugar, é o ato de você seguir conforme os ensinamentos da palavra, né? Fazer bons atos, né? Querer o melhor para o seu próximo, seguir os mandamentos de Deus. É você, por exemplo, não respeitar seu pai e sua mãe, ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Isso tudo você está honrando, né, digamos assim, tudo que Deus fez por ti, né? Tanto o sacrifício quanto o relacionamento que você tem com Deus mesmo, porque muitas pessoas, quando começam a entrar na caminhada, elas falam assim: "Nossa, eu acho que eu pequei". Só que o que é o significado de pecar, sabe? O que é pecar? É fazer uma coisa ruim? Sim, mas o significado de pecar, digamos assim, a coisa mais importante sobre o pecado é que a gente está fazendo uma coisa contra Deus, ou que a gente não agrada a Deus. Então, quando a gente peca, a gente está desagradando o nosso Senhor, tanto o Espírito Santo quanto a Trindade, né? O Espírito Santo, Jesus e o Deus Pai. Então, a gente está desagradando Deus. E o que que seria desagradar Deus? Seria basicamente pecar contra Deus. Então, sempre quando a gente faz uma coisa que é contra o que Deus disse, o que Deus, a boa nova, né, contra o evangelho, a gente está meio que fazendo um marketing contra ele. Então, a gente está deixando brechas para o inimigo nos atingir. Que seria uma brecha? Às vezes a gente acha que uma brecha para o inimigo te atingir vai aparecer um monstro, um demônio, alguma coisa na minha casa. Não necessariamente isso. É que, por exemplo, você é da igreja, você prega o evangelho, você segue tudo certinho, só que você, a todo momento, você faz coisas que é contra. Você faz alguma coisa que é contra o evangelho, alguma coisa que peca. E as outras pessoas olham e sabem que é pecado. O que que elas vão te julgar? Primeiro que elas vão te julgar. Olha lá, é um cristão, é um falso cristão, é um hipócrita. E vão talvez falar isso na sua cara, vão falar mal de você pelas costas. Já fazem isso se você não faz nada errado. Imagina se você faz alguma coisa. Então você está abrindo uma brecha pro inimigo, que o inimigo pode utilizar de inúmeras maneiras para te atingir, sendo elas te difamando, por exemplo, ou falando mal de você dentro da sua família, né? Tem um cara chamado Rodrigo Silva, que ele é pastor, mas ele é adventista. E eu ouvi uma vez ele falando que ele disse assim: muita gente não lê a Bíblia,
mas muita gente pode ler a Bíblia através de mim, através do comportamento dele, né. Então, se ele como um cristão fala algo e não vive aquilo, é hipócrita. Mas ele como um cristão fala algo e vive aquilo, muita gente vai olhar para ele e vai falar assim: legal, quero conhecer esse Deus dele". Às vezes a forma como ele se comporta, a forma como ele vive, pode ser um evangelho, né, pra alcançar outras pessoas. Exatamente. Sim. E quer falar alguma coisa, pai, sobre isso? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Que você Então, acha? sobre o pecado, né? Talvez a gente fala aí, eu pequei, né? Mas de você, o pecado, ele existe no mundo desde que você nasceu. Você Sim. nasceu com o pecado original, que é o pecado que você já trouxe lá de Adão e Eva. Então, quem lê a Bíblia, ele peca mais do que quem não lê, Teoricamente. entre aspas. Porque Sim, quem não lê a Bíblia, ele acha que tudo está certo, nada está errado, isso. certo? Tudo posso. Então, quem lê mais a Bíblia, que é onde que Jesus diz noutra passagem aí, vocês, quanto mais vocês têm, mais serão tirados, É. certo? Mas Nesse, você é nesse bom. sentido. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você tem que andar certo, mais você tem que, né, Isso. fazer o bem, mais. Porque quem julga nós aqui na Terra, julgamento da Terra não vale nada, certo? Uhum. Julgamento, se você vai na igreja, ou você talvez você esquece, talvez, passar perto de um cristão e cumprimentar ele, talvez por descuido, alguma coisa, esse cristão já vai acusar você. Fala, tá vendo? Estava na Sim. igreja, e passa perto de mim, nem me cumprimenta. Às vezes foi Isso um não é descuido, pecado. isso aí. Isso não é Uhum. pecado. Mas para Não, eles são. Para alguém são. pode ser. Os hipócritas que ficam só criticando, isso aí é pecado. Sim, sim, Porque é mais pecado você julgar os outros do que ser julgado. É verdade. sim, sim, sim. Porque às vezes a pessoa tá num dia ruim, acabou não vendo, ou ela só estava prestando atenção em alguma coisa, ou estava com a cabeça em outra coisa, acabou não não cumprimentando, e a pessoa pronto, essa pessoa fez de propósito e pensa em milhões de outras coisas, né. E deixa a cabeça meio que aberta ali e deixa as coisas ruins tomarem conta da mente da pessoa, né. Porque uma coisa que eu vejo muito é o círculo de amizade ou as pessoas que você conversa diz muito sobre o que você acha das outras pessoas também. Porque às vezes você tá num lugar em que você não espera nada de bom, sabe assim? "Não, essa pessoa tá querendo me ajudar. Não, ela quer alguma coisa em troca. Não, essa pessoa ela é gentil comigo. Por que que ela é gentil comigo? Ela quer algo em troca", sabe? Tudo é um motivo de ficar desconfiado, de achar ruim, de talvez até: "Não, essa pessoa é boazinha demais, eu vou ficar tentando achar o erro dela, porque não é possível que uma pessoa possa ser tão boa", sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que é nessa sementinha dessa desconfiança, dessa toda vez dessa de provavelmente por ver coisas muito ruins, ela cria uma casca de proteção ali, às vezes nem se abre muito exatamente por causa disso, as pessoas, e acabam julgando muito mais, né. É, Então, é muito Porque, ó, isso, sabe. uma coisa eu falo, ser cristão não é fácil. Nunca Ser foi. cristão é a coisa mais difícil que tem no mundo. É Sim, melhor você ser um piloto de avião, você sim, sim, ser sim. do que ser um cristão. Porque o cristão é pior que ser um piloto de avião. Ah, bem pior. o cristão, além de ter todas essas coisas que o senhor fala pra gente não fazer, né, ainda tem todas aquelas coisas de você não desanimar. Por exemplo, a gente tá aqui, né, fazendo uma chamada que só tá nós 3, É, né, e que o senhor fala pra gente ser também na palavra dele para ser fiel no pouco. Então, se a gente não fosse cristão, a gente ia falar assim: "Vou ficar fazendo essa chamada aqui não. Pra que que eu vou ficar aqui? Vou desligar e vou embora", né. exato. Até nessas coisas a gente tem que perseverar, tem que estar sempre Sim, perseverando. sim. Sim, Porque sim. hoje eu não entrei, certo?
Mas quem sabe amanhã o Espírito Santo vai entrar em mim e eu vou entrar e vou ser fervoroso daí. É Exato. por isso Porque não que a gente adianta, tem que não adianta perseverar. eu entrar agora com todo fogo, com toda graça, com todo querer, aí depois, lá na frente, eu pegar, abandonar e deixar pela metade. Exatamente. Não Exatamente. Então, adiantou nada. assim, a gente como cristão, a gente tem que perseverar, porque as Isso dificuldades aí, elas estão aí, então em todo É, tempo. todo tempo tem dificuldade. Nossa mente então, isso aí mesmo é em tudo, trabalha né? contra a gente, às vezes. Isso aí é na vida conjugal, é na vida amorosa, É, é na vida de trabalho, é na vida da igreja, é em todo é, lugar. certo? A gente tem que perseverar em tudo, isso mesmo. Mas é isso que tá, aí que tá o pulo do gato, sabe o quê? É que a gente, como cristão, a gente sabe que Deus é maior que tudo. Mas se a gente, digamos que se a gente não fosse cristão, a gente já tinha desistido de tudo. Ah, meu casamento deu ruim, vou desistir. Pensei várias vezes, eu desisti. Eu Não, mas desisti. Ah, é meu o que está trabalho tá ruim, vou acontecendo hoje em desistir. dia, né? Vou desistir. De tudo desiste. De tudo desiste. Pois é. Pai, tem algumas passagens bíblicas que Jesus fala: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, né? Sim, Jesus sim. falou isso. O que que você acha que é negar a si mesmo e pegar a sua cruz, por Negar, exemplo? negar a si mesmo É, é você, por exemplo, deixar de fazer algo que você mais gosta para você pegar a sua cruz, para você ajudar alguém. Por exemplo, eu ia pescar, um exemplo, certo? sim. Ia ter meu lazer. Aí apareceu alguém que está precisando de mim urgente. Então eu vou largar o meu lazer e vou ajudar quem pega a sua cruz e carregue. Isso aí existe no casamento, isso aí existe no trabalho, isso existe em Sim. família. Eu, quando eu era criancinha, aquela fotinha da pata que você viu, um rapaz lá do Araxãs, chamava Agostinho Fiorese, ele deu para a mãe uma mensagem assim, desse jeito: pega a sua cruz e siga, certo? E eu tenho isso aí até hoje, porque quem está com Jesus não tem cruz pesada. Você viu que Jesus carregou a cruz lá, caiu 3 vezes, mas assim mesmo ele foi até o pé do Calvário com a cruz. Pediram para o outro carregar a cruz, porque senão ele não aguentava chegar até lá. E talvez a gente é frágil, talvez no primeiro tombo que você está com a cruz, você já quer Uhum. abandonar. Sim. Talvez no segundo tombo você quer abandonar. Ou talvez você não levou tombo nenhum, você fala: não vou fazer mais. Por exemplo, se você tem um problema com alguém, aí você chega nessa pessoa, igual eu e o João, se está aqui, eu e o João. Eu estou no João todo dia conversando com ele, conversando com ele. Ele falou: Tony, não manda mais nada religioso para mim. Eu não estou mandando mais nada religioso para ele. Mas eu estou conversando com ele, É estou isso. ponhando a cabeça dele, estou pedindo Sim, para o Espírito Santo. Então, isso é uma cruz, certo? sim. Porque a cruz não é só de madeira. A cruz tem várias cruzes. E cada um de nós tem a sua, certo? Não cai um galho da árvore se Deus não quiser. Não cai o cabelo da nossa cabeça se Deus não quiser. Então, pega a sua cruz e siga. É isso mesmo. E a cruz, como você disse, é a gente negar talvez um prazer que a gente quer, que a gente tem, uma coisa que a gente: hoje eu vou ficar de boa, hoje eu não quero saber de ninguém", e às vezes uma pessoa Vou no precisa de shopping hoje. você. Como? Vou no shopping hoje. Exato, vou no shopping É hoje, um vou exemplo. passear. Quer saber, exemplo, por exemplo: quer saber, esse projeto acho que não vai dar em nada, eu vou passear, não vou fazer nada, não Então, vou no shopping vou hoje, vou deixar lá ver aparecer. quem entrou lá, depois eu vejo lá, Depois eu né? vejo, E não é assim. As coisas não é assim na vida. e não é assim. E a cruz, muitas vezes é uma ajuda que Deus ele quer que a gente faça para uma pessoa, às vezes é simplesmente a gente agir conforme Deus ele nos ensina a agir, né, de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira, que a gente possa ajudar as pessoas, de uma maneira que a gente possa enxergar as pessoas, né. Muitas vezes a gente não enxerga as pessoas.
O que eu mais via quando eu andava em São Paulo são pessoas que não enxergam os outros, não enxerga, não interessa. É só ele e ele e acabou, entendeu? Então a gente tem que ser muito mais Mas lá é por Deus. sobrevivência, né? Lá é difícil, lá é difícil. E muitas Então lá vezes eu entrava naquele modo eu, fingindo que eu era eu, só para não ter nenhum tipo de problema, porque lá é muito difícil. E tem lugares piores, muito provavelmente, mas lá é um dos lugares difíceis, assim. Lá é capaz, se você começar a tentar evangelizar no meio da rua, acho que você é agredido, eu acho, possivelmente. Porque eu nunca vi ninguém evangelizando lá, porque eu acho que não é muito possível, digamos assim. Cada vez mais a gente está sendo perseguido, né? A igreja está sendo perseguida. Cada vez menos ela está podendo estar em lugares, né? Antes ela podia estar, igual você falou no primeiro dia. Ah, eu estudava, a gente aprendia um pouco sobre a Bíblia, a gente aprendia um pouco religiosamente, agora não tem nada, já tirou tudo. Cada vez mais eles estão tirando religiosidade, tirando Deus da vida das pessoas. E às vezes eles mesmos falam, não, mas isso aí é para o bem, porque a gente não quer fazer, eh, não quer, como é que fala? Não quer fazer nenhum tipo de pressão, a pessoa tem que escolher no que ela quiser. Isso é o que eles pregam, mas no fundo mesmo, é só o que Jesus já tinha falado que ia acontecer, sabe? Já, só o que Deus já tinha mostrado no Antigo Testamento que aconteceu. É a mesma coisa. As pessoas cada vez mais, o inimigo cada vez mais age sobre esse mundo e as pessoas cada vez mais querem ir para o mundo do que ir para Deus, porque é muito mais fácil. É igual você falou, quanto mais eu sei, menos eu quero saber, porque mais difícil é. É. E quanto mais você sabe, da forma como você sabe, Deus vai falar. E aí, você sabia, por que que você fez? Exato. Né? vai ver. Então, quanto mais você sabe, Vai ser cobrado. mais Deus vai precisar de você. Ele vai colocar, Exato. vai colocar na sua vida, ou no seu caminho, ou no seu trabalho, ou na sua família, Sim. algo para você ajudar, para você provar para ele que você. Por isso que é difícil viver o cristianismo 100%. Ninguém É, vive 100%, não. é Não. verdade. E, imagina, por exemplo, dá um problema, talvez num amigo seu de trabalho, você jamais vai deixar o seu trabalho para fazer o deles. E se fosse cristão, fazia os dois. É. Sim. Se fosse família também, você fazia lá, ajudava o outro, né? E deixava sua casa e ia lá. Então, o Sim. cristianismo ele é muito difícil de você viver ele 100%. A gente vivendo 50%, 60%, você já está salvo, porque é muito difícil. É. É difícil mesmo. E graças a Deus que o Senhor, ele não cobra, tipo assim, você só vai ser salvo se você fizer tal coisa, né? Não. Ainda bem, porque é pela graça, graças a Deus que é pela Não, graça, e pela a salva misericórdia. a salvação ela é individual e É, ela é diária. é, Sim. Eu posso viver 100 anos, talvez, no pecado, e Isso. depois, em 2 horas, eu me converter e ser salvo. sim, E Exato. talvez o cara viveu 100 anos dentro de uma É, igreja e pode não e ser, depois e não ser. Por quê? não sei. Porque é difícil. Salvação é É difícil. difícil. É difícil. porque a salvação, o Senhor fala na palavra dele, que aqueles que creem nele, creem no Senhor Jesus, será salvo, né? Então, aí que está a maior dificuldade hoje em dia, que é o que crer no Senhor Jesus, porque é muito difícil você crer em algo que você não vê. Sim. Sim. Então, é por isso que tem eu, por exemplo, eu vou falar de mim, eu tive uma grande dificuldade de aceitar o Senhor Jesus. Eu não, na minha cabeça, não entrava. Eu não conseguia nem Porque você falar não de via ele. Jesus. Porque você não via ele. Não, é porque Ela achava errado. a vida Ó, toda que a gente então, escuta. que o Jesus, você não vai ver aquele Jesus lá do céu, não. Você tem que ver o Jesus no seu irmão que está do lado. Então, Você, a, você é um Jesus para o Anderson, o Anderson é um é, Jesus para você, eu sou um Jesus para a Mara, eu sou um Jesus para você, certo? Então, Sim. a gente só vê Jesus
se você vê a pessoa de Jesus no seu próximo. É isso mesmo. Isso. Mas assim, para mim, o que que a gente escuta no mundo? Fora isso, tirando de religião, o que que a gente escuta no mundo? Existe um Deus. Bom, todo mundo sabe que existe um Deus, né? Mas pouco se fala que o Jesus, ele veio para que pudéssemos ser salvos. O Jesus, ele foi, o nosso cordeiro, né, para que a gente pudesse ser salvo, ser lavado pelo sangue do cordeiro. Na minha cabeça, isso não entrava. Quando eu orava, se eu falasse Jesus, só de falar o nome Jesus, para mim eu estava pecando contra Deus. Mesmo sem ter nenhum entendimento, eu acreditava que não, se o mundo fala que é Deus, é um só, então quem é esse Jesus? Então não entrava na minha cabeça e para mim eu estava pecando quando eu falava o nome de Jesus. Eu levei um bom tempo para eu É que para aceitar, eu você, tive que faltava conhecimento. não, mas Que é, mesmo o que é assim, Jesus, o que é Deus, né? e mesmo eu tendo esse conhecimento, porque eu fui pesquisar, e Deus foi muito bondoso, assim, comigo, ele foi me guiando muito, porque eu ainda não estava na igreja, né, ele foi me guiando, foi colocando pessoas e foi guiando, mostrando vídeo, essas coisas assim, eu vi muito agir do Espírito Santo mesmo se eu não entender. Eu fui e eu lutei muito para tentar entender. Foi Jesus que se revelou para mim. Porque Sim, eu sozinha não teria conseguido. E eu digo que desde que a gente está junto, muitas vezes Deus me usou, mesmo eu não tendo tanta intimidade com ele, Deus me usou para ajudar ela várias vezes. Foi, Deus usou ela para me ajudar também. foi. sim, acontece. Você, É, que, que que Deus usa a gente em certos momentos, você nem percebe. Sim, sabe como Você é nem que ele usa o percebe. Anderson? Talvez para você passar, talvez, por uma pessoa e falar para ela, bom dia, boa tarde, como você está? Ali, você já está vendo um Jesus, né? Sabe como é que Deus usou o Anderson? Foi Hum, nessa Bíblia aqui, ó. Eu estava tendo muita dificuldade para entender o Senhor Jesus. Aí o Anderson me presenteou com a Bíblia. Aí na Bíblia, estava aqui falando tudo na Bíblia. sim, Aí aqui na parte aqui também, aqui da capa, também fala as coisas sobre o Senhor Jesus. aqui. Sim, Na Bíblia isso toda, aqui. né. Perdão de Deus. Todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade. Humanidade. Deus se aproximou de nós ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Tem alguns trechos para ler. Perdão de Deus está ao alcance de todos por meio de Jesus, o Filho de Deus. Foi. Vivemos a nova vida em Cristo quando escolhemos agir com Ele. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Foi. De Anderson para Cabeçudinho. Aí o Anderson me presenteou com isso aqui, aí veio falando de Jesus, aí no final fala assim: "Jesus é o leão da tribo de Judá". Então, assim, não é que as pessoas às vezes elas não conseguem, elas veem a bondade uma nas outras, elas veem. Só que a questão é que o mundo, ele bloqueia para que as pessoas tenham entendimento de que o Senhor Jesus é a bondade que aquela outra pessoa vê na outra. O É. Senhor Jesus é aquele que veio para salvar, é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Só que o mundo, ele prega na nossa cabeça o seguinte: "Ah, Jesus, ele é só um profeta, Olha só, eu não sei nem se existiu. Hoje em dia ele é". a gente vê alguns vídeos que as pessoas falam: "Não, não acredito em Jesus, acho que ele não existiu, acho que ele não morreu". E tem isso é até uma coisa anticientífica, porque tem diversos relatos históricos, historiadores, arqueólogos, de tudo quanto é coisa, manuscritos antigos, tem tudo provando que Deus ele existiu sim, que ele viveu, que ele morreu e que ele ressuscitou. E que mais de 3.000 pessoas, ou alguma coisa assim, viram ele ressuscitado, entendeu? E sim, depois sim, disso, todos os discípulos deles, que poderiam simplesmente falar assim: "Ah, não ressuscitou nada", e poderia não ter falado nada, continuaram
transmitindo a palavra, falando que sim, ele ressuscitou, que Jesus vive, e morreram por causa disso no Calvário, e jamais falaram que não. Ou seja, eles iam ser muitos foram decepados de ponta cabeça, foram mortos de inúmeras maneiras, e nenhum jamais blasfemou contra Deus. Ninguém chegou e falou assim: "Não, é mentira". Tipo assim: "Não, é mentira, não me mata". Quem é que faz isso? É óbvio que ele existiu. E aí você vê que hoje o mundo está distorcendo tantas informações que até o existir de Jesus, e eu não estou falando de Deus, estou falando do existir de Jesus homem, eles já falam que não existe, entendeu? É porque quando você aceita, no meu caso, quando eu aceitei o Senhor Jesus, parece que fez assim, ó, puf, tudo fez sentido. A bondade da pessoa, abrir uma porta, fez sentido. O falar um bom dia fez sentido, o estender a mão fez sentido. Tudo fez sentido quando eu entendi que o Senhor Jesus, ele é o Espírito Santo, a Trindade em si. Então, tudo fez sentido, mas quando eu não tinha ainda aceitado ele, eu entendia que eu tinha que ser uma boa pessoa, no sentido de tudo bem que eu tive umas eu vou olhar para o meu passado que eu tive muitas coisas E feias antes humano, que eu né? fiz. É, muitos erros que naquela época eu achava normal. Normal, exatamente. Então, Quando antes, eu encontrei porque, o Senhor porque, porque antes da gente aceitar Jesus, a é, gente acha que a gente é muito bom humano, mas Exato. não "Ah, eu não servo cometi de Deus. crime, eu não mato ninguém, eu achava sou Isso. bom". É isso, não mato ninguém, eu não roubo ninguém, tá ótimo. eu não tô atrapalhando a vida de ninguém, Sim, eu sou uma ótima pessoa, sou uma boa pessoa. sim. Só que quando eu encontrei o Senhor, eu falei: "Poxa, cara, ainda bem que o Senhor me encontrou, porque ainda bem que foi pela misericórdia". Aham. Porque eu olhei para trás e falei: "Que vergonha, Mas que papelão". o que é legal é que na Bíblia não está falando que a gente vai ser salvo por a gente ser bonzinho, por a gente, ser legal, por a gente não ser não matar, por exemplo, não está dizendo isso. O que está dizendo é que se a gente aceitar Jesus Cristo, seguir os seus mandamentos, a gente vai ser salvo. Se não, não. É simples, é bem simples. Aceitar ele como seu único salvador, né. Aceitar que ele é Exatamente, o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ele mesmo fala: "Ninguém vai ao Pai senão por mim", exato. né. Porque ele é o nosso intermediador. É, Ele é o nosso juiz também, que vai julgar todos no final de todos os tempos, seja esse no final da nossa vida ou no final de todos os tempos mesmo, que a gente não sabe. mas assim, aí é que o nosso aí que entra aquela coisa assim, aceitei o Senhor Jesus, aí eu consigo olhar para o seu Antônio e ver Jesus no seu Antônio. Eu consigo olhar para o Anderson e ver Jesus E no Anderson pelas coisas que ele faz. Hoje eu fui hoje só falando só pra hoje eu fui no salão, tava um tempão sem tirar minha sobrancelha, eu falei: aí eu cortei o cabelinho, fiquei bonitinho. "A mulher tirou aqui o rabinho aqui da minha sobrancelha", sabe esse finalzinho aqui da sobrancelha da Sim, gente? durou muito. Ela Sim, tirou, ela sim. tirou, e ela parecia que tinha passado uma gilete, assim. Aí eu aí eu falei aí o que que eu fiquei assim, né, eu fiquei nervosa, mas nervosa não de querer brigar com ela, mas nervosa, assim, Tipo, pela putz, eu vou ficar com a minha sobrancelha desse jeito? é triste. Aí eu fiquei respirei, aí me veio muita que me veio assim o Senhor Jesus, sem mentira nenhuma, me veio o Senhor Jesus assim, eu falei: "Senhor Jesus", né. Aí eu falei: "Olha, eu acho que a gente tirou um pouquinho demais aqui, agora tem que tirar um pouquinho desse daqui também para ficar um pouquinho mais igualado". Né, foi É, legal, E eu então, falei, né. entendeu. A gente por quê? Se fosse talvez uma pessoa, Se fosse na que minha época passada, eu ia falar: "Ô moço, o que que você fez? Você tirou que negócio errado, agora vai ficar aqui desse você já ia, jeito". e aí talvez você você nem já ia nem querer nem levantar os seria. panos com ela, né? Sim, É, é. Não, às vezes ela não é que ela ia tratar a moça super mal, mas ela ia ser um pouco grosso. ia ser E aí isso Então, poderia desencadear a mulher ser grossa ou estúpida com ela, que poderia desencadear a mulher não sei o que lá, e do nada estão brigando, é, entendeu? sim, sim, ma sim, sim. mas é o Senhor mesmo que dá força pra Misericórdia. gente, porque a gente fica É. aí se E acalma. e e enquanto eu estava aqui, Deus meio que me tocou para me explicar uma coisa também. Muitas vezes a gente eu até fiz um desenho muito feio aqui, hein, pai. Meu amigo, só coisa horrível. Mas acho que dá para É. entender. Tem o 1, o 2 e o 3, né, você viu aí, né. Sabe aqueles programas de televisão que chega o apresentador e fala: "Você escolhe o número 1, o número 2 e o número 3". Aí o número 1 tem que ser, acho que, sei lá, tem um pato aqui, um pato.
um pato Sei. aqui, sei lá. Aí aqui O tem 2 tem um trem, o 2 tem um no carro. no 2 tem um carro e aqui tem outra coisa inútil, sei lá, um caderninho de sei lá, um De caderno anotação. de notação, exatamente. Óbvio que você vai querer o carro, né, que é o prêmio, os outros 2 não vai ganhar nada, é sempre assim. E aí sempre o cara do programa, sem você saber que o 2 tem premiado, você não sabe nada, tem as cortinas lá, ele pergunta: "Qual número você escolhe?" E aí você fala: "Ah, não sei, eu acho que eu vou escolher o número um." Você escolhe o número um, beleza, escolhi o número um, aqui, ó, escolhi o número um. Aí o cara do programa faz aquele jogo, né, fala assim: "Já que você escolheu o número um, vamos abrir o número 3 para ver o que tem no número 3." Aí ele abre o número 3, aí você vê lá: "Ó, só tem um negocinho de nota." Beleza. Aí ele volta a perguntar para você: "E você, quer manter o Quer número um dropar? ou você quer mudar?" E aí eu pergunto para você: faz diferença mudar ou não? Não. Faz. Não, na televisão, não. Faz diferença mudar. Acho que Porque faz, por quê? você pode estar perguntando, o apresentador, ele pode estar tentando forçar você a mudar, por isso que ele está perguntando, te fazendo Não, mas um jogo de mental para você mudar, só que não é esse o caso. É que se você olhar com perspectiva de estatística, matemática, no começo você tinha 33% de chance, agora tem 50. 33% e 33, certo? Agora tem 50. Quando você eliminou esse carinha aqui, eliminei. Essa sua escolha, essa escolha que você tinha 33% de chance. Essa daqui passou a ter 77% de chance. Entendeu? Você ganhou Sim, 33. Não, sim. na verdade 77 não, 66, né? Falei errado. 66% de chance. Ou você Então perdeu, né? faz todo sentido você mudar a sua escolha do 1 para o 2. Por quê? Porque você vai ganhar 33% de chance a mais de ganhar. Isso na estatística. Sim, Pode ser que sim. você perca? Pode ser que você perca, pode ser que os 33 do começo ganha. Só que você vai ter 66% de chance de você ganhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Coisa que não tem nada a ver. É que quando a gente anda sem Jesus Cristo e a gente faz um pecado, digamos que a gente trai lá a nossa namorada. Foi lá, traiu a namorada. Mulher, Namorada. Ainda é namorada. a namorada. Traiu a namorada. Você traiu a namorada. Você pecou. Você traiu, né? Você estava namorando lá, você ia casar com ela, traiu. Teoricamente. Mas é que se eu falar mulher, já vai ficar estranho, E né? que tipo de Vamos, namoro? É namoro cristão ou namoro vamos falar assim então. Um homem foi lá e traiu a mulher dele. É. E não era de Cristo. Beleza, traiu a mulher. Aí, esse é um pecado. Beleza, é um pecado. Um pecado. Tudo bem. Aí tinha um cara que ele é cristão e traiu a mulher. Tem diferença? Sim, Ou, e muito. por quê? Por que tem diferença? Porque o cristão conhece a palavra direitinho, conhece os Exatamente. mandamentos. Então E o, e o, é como se o e cristão, o, então, e o outro pecou, mas sem conhecer, sem saber. exatamente, achou que estava Então, tudo bem. Ele sabia que tinha um sim, errinho, mas não achou que era grande coisa. sim. Então, mas E aí, qual que é a diferença aqui? É que esse cara que é o cristão, ele teve os 33% a mais. Sabe aqueles sim, 33 do apresentador? O apresentador falou para ele: sim, o 3 não é. Então ele sabia que a chance maior era o 2 e ele escolheu o 1. sim, Tá entendendo? Só que não é nem questão de 33% a chance a mais. Ele sabia que dos 100% do que ele tinha que fazer. Não era nem 33, ele tinha 100% de chance, ele sabia do que fazer. E ele escolheu o outro lado. Entendeu? Sabendo que é errado já. Então, quando a pessoa sabe o evangelho, pode parecer para muitas pessoas que a pessoa sendo cristão ou não sendo cristão, o pecado é o mesmo, o peso é o mesmo. Mas não é. O lógico que que eu quis não. dizer com essa charge aqui é que no começo a gente olhando fala, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São 66% de chance agora. Entendeu? Às vezes, na primeira vez que a gente olha, a gente acha que é a mesma coisa. Mas quando a gente analisa isso, no caso aqui, a gente utilizou matemática. E no caso de lá, a gente utilizou a palavra. Quando a gente chega para analisar mesmo, não é a mesma coisa. Entendeu? Então, às vezes, eh,
a gente tem que analisar bem para a gente entender, nos posicionar corretamente no que a gente é, né? Então, é um propósito, né? A gente se posicionar corretamente. Então, é isso que eu queria dizer com essa coisinha doida aí que eu fiz de Sim. matemática. Mas é isso. Bom, Desenho. esse desenho feio aí. Bom, aqui ainda continuando sobre negar-se a si mesmo, a gente tem o apego à vida terrena, aí a gente nega a si mesmo. Tipo, a gente fala assim, tá, eu não vou fazer mais, não vou pescar, vou ajudar meu amigo. A gente pega a cruz lá, ajuda nosso amigo, segue Cristo, né? Que a gente acaba imitando o que Cristo veio e fez. E se tudo der certo, se a gente não cair em tentação, se a gente não fizer coisa errada, a gente vai ter a vida eterna. É isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra de Deus diz, né? É isso que vem falar, né? Bom, vamos abrir aqui. Apocalipse. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Aí é Eu bravo, posso hein? ler, eu posso ler aqui, é mais fácil, né? Sim. Eu vou ler aqui direto. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem algumas traduções que falam regurgitá-lo, mas seria que Deus teria, digamos assim, um nojo da pessoa ser morna, né, digamos assim. Vomitaria ele da boca de Deus, de tão nojo que ele tem numa pessoa que é morna, não é nem fria e nem quente. Então, essa E palavra cabe em muitos lugares, né? em muitos lugares. Mas o que ele quis dizer aqui nesse contexto era estar frio ou quente na fé, né? No estado espiritual da pessoa. Porque, mais uma vez, exemplos de falsos cristãos ou de pessoas que estão mornas. Por exemplo, tem pessoas que seguem, vai na igreja todo dia, todo domingo, ou vai no culto, ou na missa, não interessa, segue a palavra ali, porém, quando precisa tratar um irmão bem, ou quando precisa ajudar uma Quando quer colocar a pessoa, prova, coloca errado, né? ou quando simplesmente precisa, por exemplo, igual você falou, tem muita gente que vai na igreja e fica só apontando o dedo, fica só julgando as Sim. pessoas, se achando superior às vezes, ou sei lá, sabe? Procurando algum defeito para, sei lá, não É, fazer parte daquilo. Muitas das vezes também é. Ou simplesmente só para o ego dela inflar. exatamente. Quer falar mais sobre isso? Bom, Ah, tá. tá, então, basicamente o Deus falando que Deus não, né? É verdade, foi Deus que falou por meio das É, foi, visões, né? Do Apocalipse. foi Deus que deu As a visões. inteligência para ele escrever, né? É. Sim. Deus quis dizer, não é que o frio seja bom, né? Então, tipo assim, uma pessoa que é fria não quer dizer que ela seja boa. Mas o que ele está querendo dizer é que, por favor, seja quente de uma vez do que ser morno, né? Ou seja, realmente faça o que eu estou fazendo, não pare no meio do caminho. Não seja uma pessoa Então, meio, mas meio quente ali, sabe, meio em cima do muro. Porque a sabe o salvação, que ela pode vem falar? para quem é quente, né? Que está do outro lado do muro. Quem fica em cima do muro, é, Porque tá vai, nos dois lados, que é tipo assim, né, eu com um quero pezinho em cada lado. com Deus, porém eu não quero abrir mão dessa aqui que eu tenho, Exato. né? Eu vou, mas não vou. Eu vou com Deus quando tô no desespero, mas eu vou para aquilo que eu tava antes, porque aqui é muito mais legal. Então, Exato. esse ser quente aí também cabe. Você vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Aí você tá quente na igreja, né? Mas talvez você sair de lá, alguém pede para você algo, aí você se esfria. Então não adiantou nada você. Foi lá em Tiago 2, diz: mostrai a sua fé sem obra, que eu mostrarei a minha fé com obras. Sim. É. Tiago Então. 2. Então, o frio tem várias maneiras, né? Porque o Jesus não quer você frio, Jesus quer você quente. Do jeito que você é dentro da igreja, Tem que você ser. tem que ser fora da igreja, tem que ser no seu trabalho, tem que ser na sua casa. Porque
como você dentro da igreja, você é fervoroso, você faz isso, faz aquilo, em casa você é jururu, no trabalho você é jururu, mau humor. Então isso Jururu é ótimo. Jesus não quer. Isso aí Sim. é o quente ou Hipocrisia. o frio. É hipocrisia. Eu acho também eu acho muito mais importante, sabia? De você ser fora do que você ser tanto na igreja. Porque o maior ministério que Deus deu pra gente é da família, né? Que a maior aprovação nossa É, é fora da igreja. Viver é, dentro da igreja é é a coisa fácil, mais fácil que tem. Porque porque todo ali mundo é todo cristão. mundo conhece a palavra, todo mundo sabe mais ou É, menos, certo? É a mesma coisa, né? Os peixes nada na água, né? Então eles sabem que a água não tem a temperatura mais quente, mais fria, né? Agora tira o peixe e põe no fogo. O fogo nosso seria o quê? Sair fora da igreja, certo? O fogo seria sair fora da igreja, porque daí você vai encontrar, você vai tropicar, você vai encontrar gente de mau humor, você vai juntar cara Sim. e você tem que ser sempre fiel. Se você que nem o meu sal da terra, né? E a luz do mundo, mesmo, é a mesma passagem quase, né? Então você seja perseverante, seja perseverante. é verdade. Muitas vezes as pessoas vão na mesma igreja, falam com as mesmas pessoas, fazem as mesmas Sim. coisas, e aí pronto. Eu já sei o que esperar. Sei que a pessoa vai me tratar bem, eu sei que vai estar tudo certo. E às vezes ela vai lá no trabalho dela e aí tem entre aspas, uma provação ali. Deus deixa acontecer uma situação com ela e ela não age da maneira que tem que agir. Ela não é justa, Ali ela já é ela. vomitada. Hã? Ali ela Como? já é vomitada, porque já Exato. foi morto. Exatamente. Ele está sendo hipócrita, não está 100%, né. Uma coisa que eu sempre falo para Vitória, tem muita gente que vai na missa e no culto, assim, que tá lá muitas vezes só porque Botar. eu até falei, eu vi 2 estágios do Espírito Santo agindo na gente. O primeiro estágio a gente aceita Jesus Cristo, a gente fala: "Nossa, Jesus me ama, que maravilhoso. Jesus, ele quer o meu bem, a gente já venceu, Jesus venceu na cruz por nós, redimiu nossos pecados, que maravilhoso", legal. Aí vem a segunda parte do Espírito Santo. O Espírito Santo chega e isso acontece tanto na homilia do padre, quanto nas pregações dos pastores. O Espírito Santo vai e cutuca você, fala assim: "Ó, você está falando mal dos outros, hein? Olha, você não viu o pastor falando lá que você não deve falar mal dos outros, que isso é ruim?" Essa parte a pessoa fala: "Ah, acho que isso aí não precisa. A transformação, eu melhorar, acho que não é necessário. Eu já estou bem assim." Ou seja, ela não se nega, ela não fala assim: "Vou querer ser uma pessoa melhor". Ela para no primeiro estágio: "Ah, Jesus me ama, que legal. Vou ficar aqui glorificando o Senhor, que Jesus me ama, mas eu não quero ser transformado não". Porque eu já sou Então, salvo, né? E não é. eu já sou salvo, tá maravilhoso. Só que tem muitas igrejas que estão passando essa imagem também, que tudo é maravilhoso, que é a teologia da libertação, teologia do sucesso, não sei o que do sucesso, que tudo se você, Da tá bem com Deus a teoria da prosperidade, que você tá bem com Deus, você vai prosperar, que se você não tá bem com Deus, você não vai prosperar. Só que é engraçado, porque no passado a pessoa pensava a mesma coisa. Se você não está bem com Deus, você pegou doença. Isso não tinha nada a ver. Jesus veio e falou que não tinha nada a ver. E aí o pessoal o quê? Apedrejava, e expulsava a pessoa e fazia exatamente contra o que Deus falou, que a gente tem que servir, abraçar, ajudar essas Achava que pessoas, mas leproso não. era pecador, né? Então, é porque achava que era uma punição divina. punição divina. É. E não é. Então, o é a mesma coisa, sabe. Às vezes, as pessoas vão e aí a pessoa fala: "Não, vamos nos transformar, né, vamos ser uma pessoa melhor". Aí a pessoa fala: "Acho que eu já sou uma ótima pessoa, eu não preciso disso não". No fundo é isso que ela tá falando pra isso mesmo, ela tá passando a mão na cabeça dela mesmo falando: "Não precisa, isso aí você joga fora que o pastor tá falando, não Está se serve pra mim não". condenando. Você está se Hã? condenando a si Tá se mesmo. condenando, Quando tá se você acha mentindo, que você. auto-mentindo. Então, quando você acha que você já está sabendo de tudo, é que É, você aí você tem não que sabe nada. Aí, parar e voltar lá atrás que você não sabe de nada. né, Isso aí é em religião, né, em qualquer coisa. qualquer Sempre, ó, coisa. nós nascemos, aprendemos, morremos, aprendemos e não aprendemos tudo no mundo. Sim. Agora imagina a palavra de Deus. Né. Nós nascemos aprendendo a palavra de Deus, vamos morrer aprendendo e nós não sabemos nem a metade, um terço, nem um avos, talvez, do que Jesus quer dizer para nós direitinho. Se a gente não libertar o nosso coração, não transformar o nosso coração.
Não fazer o nosso coração ser igual ao coração de Jesus. Um coração que aceita, um coração que ajuda, um coração que... O maior pecado que o ser humano tem é não parar para ouvir. Isso é verdade. Porque no ouvir, você já está ajudando. No ouvir, você está aprendendo. No ouvir, Sim. Deus está aconselhando você. Sim, sim. Tem muitas pessoas que julgam antes de qualquer coisa, né. Às vezes a gente olha uma Sim, pessoa lá sim, que ela foi sim. condenada, ela matou 5 pessoas, e aí você nem escuta ela, você nem escuta ela: "Ah, essa Existe, pessoa não existe, tem nada para me ensinar". E às vezes existe ela muito tem na, várias coisas. existe muito na vida da gente. Ah, vejo fulano, ó, não fui com a cara daquela pessoa. Uhum. Então você já acaba julgando ela, que ela é uma pessoa má. Mas Sim, você não conheceu ela, você não sabe o jeito dela, você não sabe por que que ela está daquele jeito aquele dia, você não sim. sabe né. Que ela passa, E se a gente for viver no cristianismo mesmo certinho, É, jamais você vai falar que se você não vai com a cara daquela pessoa. Você vai falar assim: aquela pessoa é diferente de mim. Eu vou entrar na vida dela e vou transformar ela igual a mim". Esse é o cristianismo. não é verdade? é isso mesmo. Uhum. Vamos pegar aqui, Por isso que Isaías. Deus fala que a porta é estreita, né? Estreitinha, quase uma brecha. Que é Ué, difícil? Jesus não disse que É, é mais fácil um camelo passar numa agulha é do que os Pois ricos é. entrar no céu. Mas não é verdade. rico de dinheiro, não. Não Não, é É, rico de dinheiro, não. É rico de palavra. Gente que sabe muito da palavra e não vive. Então é mais é, fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que quem sabe muito de Jesus Cristo e ir para o céu, se não viver aqui na terra não por viver a seus vida. ensinamentos. É verdade, Santa. sim. Bom, aqui em Isaías 55, 8 ao 9, a gente tem aqui também, que o profeta Isaías, ele declara os pensamentos e os caminhos de Deus, né. Fala aqui: "Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos dos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos dos que os pensamentos de vocês". Isso aqui, Deus está querendo dizer que o plano de Deus é maior do que qualquer plano de outra pessoa. Então, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, ele sabe de tudo. Então ele tem uma visão, do mundo que a gente não tem. Muitas vezes o digamos assim, o que o ateu procura para defender o ateísmo dele é falando assim: "Se Deus existisse de verdade, por que existe pobreza em tal lugar? Se Deus existisse de verdade, por que existem pessoas que passam fome? Por que existe, matança? Por que já aconteceu guerras?" Só que, ele não entende que muitas vezes Deus, ele deixa de fazer algumas coisas com um propósito maior. E muitas vezes Deus também, ele nos deu uma das maiores coisas que ele nos deu foi o livre-arbítrio. Então ele deixa a gente tomar a decisão, né. Se você parar para analisar na Bíblia, Deus falou: "Deus criou todas as coisas, e com todas as coisas Deus está no bom e está no ruim". Como assim Deus está no ruim? Sim, as coisas ruins Deus também criou. Mas qual que foi o propósito de Deus criar as coisas ruins? Foi para nos dar o livre-arbítrio do que a gente deve ou não fazer. Então a gente pode escolher nossas ações. Ele nos deu as opções, aí escolha o bem ou o ruim. Você sabe qual é a minha lei, você sabe o que eu me agrado, e você sabe qual é a sua salvação. Depois que você é cristão, você sabe. Então daí para frente você tem, ou você se desprende daquilo que é ruim e você escolhe o que é bom, ou você escolhe o que é ruim, né. E é o que a gente está falando, muitas pessoas ficam no meio termo, um pezinho em cada lado, muitas pessoas escolhem realmente o caminho de Deus e começam a agir, de acordo com Deus, e quando eu digo comecem a agir de acordo com Deus, não quer dizer que ela virou uma santa do nada, mas ela está tentando, sabe, a todo dia ela tenta melhorar alguma coisa, todo dia tenta ser um pouco melhor, ser uma pessoa melhor.
E às vezes o pouco melhor dela é muito pior do que muita pessoa, mas ela está tentando, ela está correndo atrás, ela está estudando a palavra, ela está fazendo as coisas que ela acha que deve fazer, porque o Espírito Santo está agindo nela, ela está vendo coisas que ela pode melhorar e está tentando. O ato de a gente não tentar, né? Isso faz com que a gente está nos priorizando os nossos planos, sabe? Às vezes existem muitas pessoas que correm para Deus só quando tem dificuldade. Na verdade, a maioria, né? Então, não agradece o dia, não agradece a noite, não agradece uma graça que aconteceu na vida, não agradece um novo emprego, não agradece nada. E aí, quando acontece alguma dificuldade, pede para Deus, né? Ah, aconteceu uma dificuldade, Deus me ajuda nisso aqui, e não sei o que lá. Porém, só pede, 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 pede coisas. E quando Deus não faz aquilo que ela pediu, ela fica irada com Deus. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que uma coisa que a gente tem que entender que é um propósito que tem que ser nosso, a gente entender que os propósitos, planos, visões e ações de Deus estão acima de todos os nossos. Então a gente pode pedir para Deus, a gente pode orar para Deus, a gente pode fazer preces para Deus, tudo. Porém, se Deus não permitir cair uma folha da árvore, ela não vai cair. Então, se Deus não quiser aquilo, fala: não, isso aqui não vai ser bom. Ele não vai fazer. E não é porque ele te ama menos, mas é porque os planos de Deus são perfeitos. Ele sabe o que é melhor para você e para as outras pessoas. E que talvez a gente não está preparado para aquilo que a gente pediu. Exatamente. Muitas pessoas também não entendem o que pedem. Tem pessoas que pedem: eu quero ser rico. Entendeu? Mas, por Não, exemplo, tem pessoas que pedem coisas um pouco mais interessantes. Ah, eu quero ser um marido mais amoroso. Mas você acha que Deus do nada vai fazer você ficar mais amoroso? Tá aí, o amor tá em você. Uhul. Não, ele vai te dar a oportunidade de você ser mais amoroso. Ele vai te mostrar, sua mulher tá com uma dificuldade em tal coisa. Por que você não ajuda ela lá? Aí você fala: eu não. Aí você deixa de ser amoroso. Ah, por que você não faz isso? Aí você deixa de ser amoroso. Ele te dando a oportunidade de você ser amoroso, né? sim, ele abre as portas. Salomão pediu sabedoria, né? E o que que Deus fez? Deu um monte de oportunidade para ele adquirir sabedoria durante a vida inteira dele. Por isso que quando ele morreu, foi dito como a pessoa mais sábia que já pisou na terra, entendeu? E o que ele mais queria era sabedoria. E no final ele ainda disse que tudo aquilo que ele ficou sabendo era vaidade, que no fundo mesmo o que era importante era seguir a Deus. Entendeu? E também concluiu que não adianta correr atrás de saber de tudo, porque nunca vai saber de tudo. É Não, não, impossível. não. É impossível. Eu acho que saber de tudo é você saber de Deus, né? Porque o tudo está em Deus. E como é que você vai entender 100% Deus? É impossível. Impossível. Quem Então quer saber entra. de tudo acaba não sabendo nada. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quem falou? Eu acho que foi Platão ou Sócrates, um negócio assim. Mas é Então, um filósofo, né, na época. Mas ele estava falando sobre qualquer coisa, mas é a mesma coisa. Se a gente tenta saber de tudo, a gente não vai saber. Uma hora a gente vai falar assim: tá, eu só sei que não sei de nada mesmo. É, não tem muito para onde correr, né? Né? quando você se abre para aprender, né, você aceita mais do que quando você fala assim, eu já sei, certo? Quantas vezes eu não fui em palestra, não fui em encontros, tudo que eles falavam lá na frente, eu já Já sabia. sabia. Sim, já Eu tinha não ia sair escutado. para fora só para dizer assim, mas lá no meio, lá, ele falava duas, três palavras diferentes daquilo que eu já sabia. Então, o que acontecia? Ia só acumulando, né? É que nem o trabalho. Não, eu sei, isso aqui. Mas se você muda numa empresa, talvez lá tem dois, três servicinhos diferentes, você já vai aprender aquilo já mais diferente, do outro jeito. Então, assim é a vida católica, gente. Você nunca tem que falar assim, ó, eu sei de tudo. É. Sim. A interpretação é diferente, né? Até a Sim, interpretação do sim. texto vem da forma diferente. Sim. Se você Como pegar um texto do Evangelho, dá para 10 pessoas diferentes, uma da outra, 10 fazer explicações é, diferentes. vamos fazer um diagrama para você, para mostrar para você ler, vai ser 10 diferentes. Talvez esses 10 diferentes, algumas coisas vão falar iguais, mas são tudo, talvez, sentidos diferentes. é verdade. Sim. É.
Bom, cultivando uma mentalidade significativa. Bom, aqui é muito sobre os prós e contras da gente ter esse desprendimento material aí, a gente renegar um pouco aos prazeres terrenos, né? O pró de você fazer isso vai ter uma satisfação a longo prazo. Porque você vai ver que o que eu estou fazendo é uma coisa boa, uma coisa positiva. Eu não estou fazendo as coisas ruins, não estou me apegando aos pecados. Eu acho que isso é um pró, né? Estou tentando seguir a Deus, só que isso não vai vir em curto prazo. Curto prazo a gente vai parecer que a gente está perdendo. Nossa, poderia estar na festa com a minha amiga. Nossa, poderia estar fumando, não sei o quê. Nossa, poderia estar fazendo não sei o que lá. E aí acaba que perde no curto prazo, parece que não tem tanto valor assim. Mas no longo prazo você já vê que fez a coisa certa, sabe. Outra coisa, o de pró, né, uma paz interior, né. Uma coisa que eu acho que todo cristão que segue a Bíblia e faz o que acha que é certo e tenta aprender sempre e o Espírito Santo age, a pessoa tem uma paz, sabe. Pode ter acontecido a pior coisa do mundo. A pessoa fala: "Bom, Deus está comigo, sei que fiz o que eu podia ter feito", sabe, não sente culpa de uma coisa ruim que aconteceu, Vou dar um exemplo aqui, seu né. Antônio. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava servindo lá na igreja, aí chegou na hora da oferta, e sabe quando pega a fileira, assim, do meio da igreja? Aí minha colega foi para uma ponta e eu fui para outra, aí pedia para o saquinho passar, aí quando chegasse na ponta, pegava o sacola e passava na fila de trás, e assim foi, né, assim. Nessa uma dessas passadas, eu esqueci da bolsinha do dinheiro. Aí eu fui embora com a colega e fui pra salinha, e esqueci da bolsinha do dinheiro. Aí não demorou muito, veio uma outra colega correndo, assim, na interseção, a outra cristã, é assim: "Ah, você esqueceu da bolsinha!" Aí ela entregou na minha mão, mas seu Antônio, eu fiquei assim: "Eu esqueci da bolsinha". Aí a outra falou assim: "Nossa, mas você vai ouvir muito, se fulano tiver ouvido vai". Aí eu falei assim: "Ah, se ele for falar alguma coisa eu vou só ouvir e vou falar: 'É verdade, eu esqueci, tá tudo'". Fazer o quê? Eu fiquei super em paz, porque não foi de propósito, É, Sim, sim, sim. aconteceu. você fez o seu máximo, É, eu estava super pois. em paz, eu não fiquei me culpando não. Não, agora quando você faz uma coisa errada, por exemplo, e você é criança e seu pai te pega fazendo Ai, coisa errada, nossa, você se sente horrível, nossa senhora, porque você fala assim: "Nossa, agora acabou comigo, se agora sente uma vou apanhar". se sente Sente uma titica aflição, uma titica de galinha. paz interior é a última coisa que você vai sentir. Agora, por exemplo, quando também a mesma coisa, o pai fala assim: "Você fez coisa errada", e você sabe que você não fez nada de coisa errada, você também tá numa paz. Fala assim: "Eu posso apanhar, mas coisa errada eu não fiz. É. Eu tô na paz, tô tranquilão". Ah, mas aquilo de ontem eu fiz foi errado, eu esqueci. Foi um deslize meu, mas eu não me senti culpada, eu Aham, me Sim. senti em paz, né. sim. Você Ai, sabe o que que foi isso aí? Você hã, sabe o que que foi isso aí já? Espírito Santo, Hã? o Já Espírito foi uma Santo. pequena aprovação. É, Uma pequena aprovação, para ver se você realmente está mudando. é. É, às vezes é isso. Aí ela E falou assim eu Deus usa as pequenas coisas para nos testar. vamos testar. E Deus usa mais naquilo que você mais pede para ele, sabia? Se você pedir assim: "Senhor, dá-me paciência", eu pedi muito: "Senhor, me dá-me paciência, Senhor, me dá-me Ela veio paciência, antes. paciência", mas ó, lá Ela vem o veio mais. antes. Aí eu aqui, tic, 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 assim, aí fica, e respira fundo, e respira fundo. Aí foi embora, aí volta. É, e respira fundo. É assim. Mas ela vou falar uma coisa que quanto mais a gente falando, ela melhorou muito, vixe. Ai, glória a Deus, Senhor. Melhorou muito. É, o Senhor trabalhando, né. Cada vez estamos melhores. Acho que a gente tá muito bem. Ixi, antes a gente dava umas brigadinhas de vez em quando, mas agora nossas brigadinhas é muito bobeira. E é coisa tão superficial que nem dá nada, sabe, rapidinho resolve. Antes já era um pouquinho mais difícil. Olha, Belo,
Tinha visita. Hum. Pode continuar aí. Aí, ó, chegou as tentações imediatas ali, pai. Sim. Só. Então, aí os contras, né? Os contras são, por exemplo, a tentação imediata, né? A gente tem o nosso pró é saber que no futuro a gente está tendo uma satisfação a longo prazo, mas no contra é que a gente vai perder a baladinha ali com a nossa amiga, uma tentação imediata. A gente vai provavelmente ter um isolamento, e isso é verdade. Toda vez que uma pessoa que fica cristão, geralmente ela se isola, porque nem todos os amigos são religiosos, e aí você vai querer falar sobre religião para eles: "Não, não quero saber, sai para lá", e vão meio que te isolar um pouco. Provavelmente vai ter um isolamento, um potencial ali de isolamento, sempre tem um pouquinho, né. A não ser que todo mundo seja da igreja, aí é um pouco diferente, mas geralmente quando você teve uma transformação, vai ter um isolamento ali, não é muito é o que é, né, se você quiser construir uma coisa ali com Deus, vai ter que passar por isso, né. Você vai ter que sacrificar prazeres de curto prazo, igual eu falei, vai ter que ter uma maior disciplina, porque quanto mais a gente sabe, mais disciplina a gente tem que ter, mais atenção a gente tem que ter, né, monitoramento constante de si mesmo ali, igual eu falei, ter uma atenção maior, né. Deus fala muito: "Vigiai, vigiai, 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 orai, vigiai", é muito isso. E a parte do crescimento espiritual que eu falei ali do pró, né, que a gente sempre querer ser transformado, ser uma pessoa melhor, né, ter uma paz interior ali, crescer espiritualmente. Aí vem a parte do melhor autocontrole, que a gente estava falando, e evitar a distração superficial, né. Às vezes o mundo mesmo, igual a gente estava falando sobre igual eu falei no primeiro encontro sobre celular, sobre essas coisas, são muitas informações, muita distração, é muito vidinho, é muita coisinha. Às vezes a gente se distrai, a Perde gente o foco, né? perde o foco, a gente não foca no que é importante. É importante sim a gente ter momentos de lazer, momentos de brincar com os amigos, fazer as coisas, mas o número um, né, o que é mais importante é a gente ter um relacionamento com Deus, a gente ter esse tipo de Deus em primeiro lugar, depois a família, depois os amigos, né, a gente tem que ter esse tipo de organização, né, senão a gente não vai durar muito tempo, né, digamos assim, com a palavra. Que mais? Aqui a gente tem aqui a jornada para a realização espiritual, né, que eu disse, é o desprendimento material aí, né, depois adotar os princípios de Deus, né, que seria os mandamentos e tudo que Deus fala para a gente fazer, cultivar um relacionamento, né, e ter uma realização espiritual, né, que no caso é o que diz aqui da satisfação a longo prazo, né, a gente ter essa paz interior, a gente ter essa tranquilidade, a gente saber que a gente tá fazendo o que é certo, né. A gente tá indo para o caminho correto, né. Isso dá uma tranquilidade pra gente enorme, sabe. A gente dorme tranquilo, a gente sabe que a gente fez o nosso máximo, que a gente tentou ajudar as pessoas, que a gente, né, fez o que tinha que fazer, sabe. Sendo do jeito que for, né. Por exemplo, o João, tá aí meio que precisando, e o senhor tá fazendo o que você pode, né. Você viu que num dado ponto ele não ia gostar de receber mais coisas religiosas, e isso ia até atrapalhar. Então o que que você fez? Parou, e aí você está apoiando ele de maneira que você pode, né, no que dá para fazer, né. É o que dá para fazer, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, né, tentando ajudar máximo que a gente pode. E no fundo, se caso Deus livre, mas acontecer uma coisa ruim, a gente está em paz, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz: Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Sabe, muitas pessoas costumam dizer que o Senhor responde às nossas orações de 3 maneiras: sim, não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples de encarar a atuação divina de Deus nas nossas vidas. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca num compasso de espera diante de alguma dificuldade ou de alguma aflição, apesar das nossas orações. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo.
Será que agiu assim porque não o amava? Sabe, o texto bíblico deixa claro que Jesus amava Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Sabe, nós não conhecemos e não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos esperando uma resposta divina, sofremos a dor da morte ou presenciaremos uma injustiça. E logo perguntamos: por que, Deus? Por que não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade, as doenças que existem são por causa do pecado. Mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Sabe, a morte e a ressurreição de Jesus são a garantia da nossa salvação. A salvação pela fé em Cristo, que nos dá a certeza da vida eterna. E esse tem que ser o nosso maior consolo, que podemos ter diante aí das dificuldades pelas quais viemos a passar durante o nosso dia, durante a nossa vida. Isso não quer dizer que Deus não está conosco agora. Em meio ao sofrimento, nós podemos ter a certeza de que Deus é sensível ao que sentimos. Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Ele sabe exatamente o que sentimos e se compadece de nós. Ao encarar a morte de Lázaro, Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Seja qual for o problema ou sofrimento que tivermos que encarar, Deus é capaz de transformar o mal em bem. No calor da fornalha da provação, nós não percebemos como ela poderá nos beneficiar, mas devemos lembrar que não é Deus quem causa o nosso sofrimento. Ao contrário, Ele utiliza para o nosso próprio bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para a sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e amadurecer na fé. Enfim, a intenção de Deus é que ele aprenda uma grande lição através da provação. Sabe, ao se deparar com a dificuldade e sofrimentos, não fixe a sua atenção na perda ou na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e amarga. Fixe sim os seus olhos em Deus, confie nele e permita que ele manifeste a sua glória através de você. Ele sabe o que você está sentindo e ele pode transformar o mal em bem, como está lá em Romanos 8:28, que a palavra diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que eu e você, que nós possamos esperar no Senhor com paciência.